Estamos de volta com mais um momento com a palavra. É um prazer estarmos juntos de novo para podermos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com o seu coração. Eu sou o pastor Djalma Martins e aqui nós procuramos sempre transmitir uma mensagem que seja extraída diretamente da palavra de Deus. Tá? Procuramos falar daquilo que a palavra de Deus está falando, dizendo ao seu coração. Se você já é inscrito no nosso canal, é importante que você deixe o seu like, tá? E compartilhe dessa mensagem com outras pessoas e acione o sininho da notificação para que você possa receber sempre uma mensagem da parte de Deus quando nós editarmos e publicarmos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. É muito importante que você se inscreva no nosso canal. Primeiramente, para que você seja abençoado pela palavra de Deus e também para que você possa cooperar com o crescimento do nosso canal. Nosso objetivo é simplesmente pregar a palavra do Senhor e anunciar aquilo que o Espírito Santo deseja fazer em cada coração. Mais uma vez, nós vamos mergulhar um pouquinho dentro dessa palavra que é tão maravilhosa, tão abençoadora, que é a palavra de Deus. Hoje falando sobre um tema que trata com respeito a curas da alma, curas do pensamento, curas dos sentimentos. O texto está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 18, um texto que fala sobre Elias, que depois de combater, de lutar espiritualmente e, consequentemente, fisicamente, contra 450 profetas de Baal, ele é agredido, verbalmente, através de uma mensagem de uma mulher chamada Jezabel, e ele sofre muito com isso, entra em crise, e aí ele vai para o deserto e se esconde lá no deserto. Esse texto fala das nossas incapacidades, ele fala das nossas impossibilidades emocionais em lidarmos com alguns problemas, em enfrentarmos algumas situações que se apresentam maiores do que as nossas capacidades. Nós aprendemos com esse texto sobre uma verdade bíblica muito interessante. É que o Senhor ele tem um divã, ele tem um local para onde podemos recorrer, nos deitar ali na presença de Deus, mergulhar na presença de Deus e sermos curados pelo Senhor. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, no divã de Deus. Divã, para quem não sabe, é um sofá utilizado pelos analistas, onde a pessoa se senta, se deita, na verdade, nesse divã, e ali ela abre o seu coração, ali ela fala das suas necessidades, dos seus problemas, e o analista vai ajudá-la a superar esses problemas, a compreender esses problemas. Tendo a visão bíblica desse momento da vida de Elias, nós compreendemos que Deus também tem um divã para onde podemos ir, onde podemos nos deitar, podemos abrir nossos corações e sermos tratados por Deus, sermos curados pelo Senhor. Muito interessante que Elias ele descobre isso pela experiência e ele vai nos mostrar biblicamente que no divã de Deus nós adquirimos um discernimento fundamental para as nossas vidas. É no divã de Deus que a gente começa a discernir o que realmente está acontecendo conosco, onde temos sofrido, por que temos sofrido algumas situações. No versículo 1 do capítulo 19, quando ele recebe esse impacto da ameaça de Jezabel, no versículo 3 diz que Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu moço. E ele começou a sentir algumas coisas, começou a sofrer algumas situações ali. E é importante que ele compreende que é mais fácil vencer 450 inimigos do lado de fora
do que vencer um inimigo dentro dele. E realmente, geralmente é mais fácil vencermos os inimigos que estão fora do que vencermos o inimigo que está dentro de nós. Por quê? Porque esse inimigo interior, ele conhece as nossas fraquezas. Na verdade, ele revela as nossas fraquezas. E aí, nós somos desafiados a vencermos de dentro para fora. É onde as maiores batalhas são travadas em nossas vidas, é no nosso interior, é dentro de nós. Onde temos que lidar com os nossos medos, onde temos que lidar com as nossas incapacidades, onde temos que lidar com as nossas imperfeições, onde temos que lidar com os nossos fracassos interiores. Os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. No divã de Deus, nós temos a oportunidade de nos abrirmos na presença do Senhor, de nos colocarmos diante de Deus e vermos que Jesus Cristo, ele é maior do que os nossos inimigos internos. Jesus Cristo, ele tem a capacidade de vencer esses inimigos externos e internos, nos tornando pessoas mais saudáveis, mais convictas, mais fortes, mais conscientes e, acima de tudo, vivendo de uma forma mais plena na presença de Deus. Então, no divã de Deus, nós adquirimos a capacidade de discernirmos aquilo que realmente nos enfraquece, o que está nos tornando pessoas mais fracas, mais sofridas, mais inconsequentes até em algumas atitudes que nós temos tomado. Mas também no divã de Deus nós fazemos algumas descobertas que podem transformar as nossas vidas. Essas descobertas são fundamentais. Do versículo 5 até o versículo 10, o texto vai nos mostrar algumas dessas descobertas aqui. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele. Ele disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, e perto da sua cama, da cabeceira, né, que ele não tinha uma cama ali, estava deitado sobre uma pedra, ele viu que estava ali água e pão, um alimento. Deus havia suprido essa necessidade através da ação de um anjo, uma ação sobrenatural. Mas é importante compreender aqui algumas descobertas que podem transformar as nossas vidas através dessas experiências que Elias viveu. Primeiramente, a gente descobre que não é imbatível, né? Descobrimos que somos seres humanos e existem momentos em que essa fragilidade aparece. Às vezes nós temos um falso convencimento de que somos imbatíveis, de que nada pode nos derrubar, nada pode nos enfraquecer. E em momentos difíceis descobrimos que nós não somos imbatíveis, somos frágeis, somos seres humanos. Podemos sofrer sim, podemos chorar. Tem momentos que nós choramos, tem momentos que nós nos desesperamos. Existem momentos que sentimos uma forte vontade de desistir. Por que não? Tem momentos que a gente olha para o lado e diz assim: eu vou desistir porque está muito difícil, é maior do que eu, complicado. Mas nesse momento podemos refletir sobre a grandeza de Deus, sobre o poder sobrenatural de Deus, porque quando acabam as nossas forças, quando acabam as nossas possibilidades, Deus age de uma forma sobrenatural. O sobrenatural de Deus começa a acontecer quando o nosso natural se esgota, quando o nosso natural chega ao fim, quando as nossas possibilidades naturais, elas já não são mais suficientes para nós. Aí sim, o sobrenatural de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta, e nós vemos isso na vida de Elias, porque no divã de Deus, nós temos a capacidade de descobrirmos o poder de Deus, o quanto Deus é presente, o quanto Deus conhece as nossas verdadeiras necessidades e o que Deus é capaz de fazer, independente do lugar onde estivermos ou da circunstância que estivermos vivendo, da situação que estivermos vivendo. Não há limites para a manifestação
do poder de Deus. Então nós descobrimos que nós não somos imbatíveis, descobrimos também que o projeto de Deus envolve as nossas vidas, mas também envolve outras pessoas. Esses projetos não se limitam apenas a nós. Tudo que Deus pensa em fazer em direção da nossa vida envolve mais alguém, envolve a nossa família, envolve pessoas com quem vivemos, envolve amigos, parentes e, por que não dizer, envolve a própria sociedade onde estamos inseridos. Porque Deus deseja manifestar o seu poder em nossas vidas para que outras pessoas também possam conhecer o amor de Jesus, também possam ser alcançados pelo amor de Jesus. Então, tudo que passamos, tudo que vivemos, não se concentra apenas no nosso aprendizado, no nosso crescimento, mas também na manifestação do poder de Deus para que outras pessoas possam ser alcançadas pela salvação em Jesus, alcançadas pela vida que Deus tem para oferecer. Nunca se limita apenas a nós mesmos. Então nós descobrimos no divã de Deus que Deus tem um plano maior do que simplesmente fazer algo por nós. O plano de Deus é alcançar o maior número de pessoas possíveis que vivem à nossa volta pelo testemunho positivo que estivermos dando durante esse momento que estamos vivendo. Descobrimos também que não somos as únicas pessoas que fazem as coisas certas, porque Deus tem outras pessoas que também são usadas por Ele para continuarem a viver aquilo que é certo. Nós não estamos sozinhos em nenhum tipo de situação que estivermos vivendo. Isso é importante, porque a solidão, o sentimento de solidão tende a esvaziar as nossas forças, a retirar a nossa capacidade de pensar, de agir e de nos comportarmos positivamente diante de algumas situações. Ele estava se sentindo sozinho e a solidão tende a minar as nossas forças. No divã de Deus, descobrimos que nós não estamos sozinhos. No divã de Deus também recebemos uma nova perspectiva da vida, que o texto fala. Nós adquirimos uma nova perspectiva da vida. Versículo 11 do capítulo 19 diz assim: então foi-lhe dito, sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e uma grande e forte vento fendia os montes e quebravam as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. E aí Deus estava lá. A perspectiva de vida é tudo. É o ponto de vista que temos. Às vezes, nosso ponto de vista é um ponto de vista negativo. Nós só enxergamos as coisas no meio de guerras, de conflitos, de problemas. A nossa relação com Deus, às vezes, ela é uma relação construída em torno da nossa personalidade, daquilo que somos, daquilo que pensamos, e achamos que Deus só pode se revelar a nós através daquilo que somos, do nosso jeito. E aí, esse texto nos mostra que Deus se revela a nós do jeito que Ele desejar. Ele não estava no vento forte, não estava na tempestade, Ele estava numa brisa, no sussurro. Esse é Deus. Deus não se prende à nossa forma de vê-lo, de enxergá-lo. Deus não está preso à caixinha dos nossos pensamentos sobre como achamos que Deus deve se manifestar ou deve agir. Deus não se prende ao nosso jeito de pensar Deus, porque Ele está acima de todas as coisas. Ele pode vir no vento, Ele pode se manifestar na tempestade, Ele pode se manifestar nos momentos mais tranquilos ou mais turbulentos das nossas vidas. Deus não se delimita, não se limita à nossa forma de pensar Deus. Então, muito cuidado, porque às vezes nós estamos olhando para tentar enxergar o Senhor apenas de uma forma. De repente, Deus está se revelando em situações muito simples, muito
comuns da nossa vida. Deus está falando conosco de uma forma suave. E talvez você não esteja conseguindo ouvir a voz de Deus porque você esteja olhando apenas para um lado, esperando que Deus fale com você daquela forma. Mas Deus está muito acima dessas formas. Deus pode falar no mais íntimo do seu coração, Deus pode mostrar para você na simplicidade, através de um sonho, através de uma palavra, através de um sorriso de uma pessoa, através de um momento que você estiver vivendo com a sua família, através de uma situação comum na sua vida, de uma chuva que cai, um sol que brilha, através de um momento em que você para e sente a presença de Deus. Porque o mais importante não é como Deus vai se revelar, mas como você estará quando Deus se revelar. Teu coração precisa estar em paz, precisa estar tranquilo para ouvir a voz de Deus, para ser tocado pela voz de Deus. Por isso que no divã de Deus, nós aprendemos que o Senhor abre muitas perspectivas de visão de como Deus pode agir na nossa vida. Mas também compreendemos que no divã de Deus recebemos uma nova força, uma nova revitalização para darmos passos decisivos na nossa vida. É no divã de Deus que nós somos fortalecidos, que nós somos reanimados. Quando ele come o alimento, o texto diz que quando ele se alimenta, ele volta a caminhar e ele caminha com toda a força, com todo o vigor da vida dele. É no divã de Deus que nós somos realimentados, somos fortalecidos, somos curados. Recebemos a restituição para as nossas vidas. Mas não se esqueça, é no divã que nós somos tratados pelo Senhor. Às vezes nós resistimos ao divã de Deus, resistimos ao nos deitarmos aos pés do Senhor, mergulharmos aos pés do Senhor, porque dói. Porque quando somos tratados por Deus, nós temos a visão de que existem coisas que não estão certas em nossas vidas, que não estão boas em nossas vidas. Descobrimos que talvez estejamos lutando com as nossas próprias forças, assim como Elias estava. Descobrimos que nós estamos lutando com a sensação de que estamos sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. Descobrimos que talvez a nossa esperança esteja chegando ao fim, talvez estejamos vivendo à beira de um esgotamento espiritual, emocional, psicológico, sentimental, e não estamos percebendo. Talvez você esteja cansado ou cansada, talvez você esteja lutando com as suas próprias forças, ou tentando lutar e mudar situações na sua vida, ou na vida da sua família, ou de pessoas à sua volta, quem você ama. Talvez você esteja um pouco cansado de lutar e já não sente mais o poder de Deus. Já não percebe mais a presença de Deus. Já não consegue mais identificar que o Senhor está perto, Ele está cuidando de você, Ele está te alimentando, Ele está planejando uma nova situação para a sua vida. Corra para o divã de Deus. Se lance aos pés do Senhor. A palavra de Deus nos garante que o Senhor não vai te lançar fora, o Senhor não vai te afastar. Jesus Cristo, Ele nos reaproxima do Pai. Jesus Cristo, Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Jesus Cristo, Ele venceu por nós o que nós não podemos vencer. Mas as nossas maiores vitórias não são as vitórias materiais, não são as vitórias profissionais, não são as vitórias sobre os nossos inimigos externos. São as vitórias que nós travamos dentro de nós. Nosso homem carnal, que tenta nos afastar de Deus, que tenta buscar prazeres em lugares onde não vai encontrar, que tenta lutar com as próprias forças, que tenta vencer dentro das próprias possibilidades. Assim como às vezes é difícil uma pessoa buscar uma ajuda profissional, psicológica, emocional, porque existem vários tabus, vários preconceitos,
também é difícil na área espiritual nos lançarmos na presença de Deus. Porque nós nos aproximamos geralmente com orações de petições, colocando condições para Deus fazer as coisas do jeito que queremos, da forma que pensamos. Não é assim. O que nós aprendemos aqui com a palavra de Deus, que nós temos um divã, um lugar onde podemos mergulhar, nos debruçarmos na presença de Deus, colocarmos nosso rosto no pó e clamarmos pelo socorro do Senhor. E na presença de Deus sermos alimentados em nome de Jesus, sermos fortalecidos em nome de Jesus e sermos curados em nome de Jesus. O Senhor deseja nos curar. O Senhor deseja nos restaurar. O Senhor deseja nos fortalecer. Procure o divã de Deus. Lance a sua alma no divã de Deus e seja curado pelo Senhor, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra com alguém que você conhece. Deixe seu comentário. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. Nos ajude a divulgarmos cada vez mais a palavra de Deus para que outras pessoas possam ser alcançadas por esta palavra e assim serem salvas, libertas ou curadas em nome de Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, que a paz do Senhor, pela ação do Espírito Santo, reine sobre o seu coração, a sua casa, a sua vida.